Redes para iniciantes, backup. Tudo bem. Então, assim, backup é uma rotina fundamental na administração de redes, porque trata da preservação dos dados que são gerados dentro de ambientes como sistemas operacionais, serviços, aplicações, dispositivos de rede e por aí vai. Então pense em primeira coisa. O que é mais importante? Um servidor físico que custa 100 mil reais ou os dados que são gerados nesse hardware que devem ser preservados? Por que essa pergunta? Porque bastaria ter outros 100 mil reais para poder adquirir um servidor em caso de um problema qualquer. E os dados que são gerados, se não tiverem uma cópia, não tem como voltar no tempo e recriá-los. Então, essa é a principal assim, questão que tem que estar clara sobre backup. O valor adicionado aos dados, e muitas vezes, não tem como quantificar. Então, baseado nisso, vamos dar uma olhada. O que é o ambiente, o cenário, quando se está se falando de backup? Então, começamos assim. O que é o backup, né? Então, ele consiste numa cópia e no armazenamento de dados para recuperação em caso de falhas no armazenamento original, né? Então, deu um problema no HD, bom, tem uma cópia em outro. Só que não é só isso, né? Eu tenho um fator mais importante aqui, que é acessar versões anteriores dos dados ou dados históricos. Então não é ter a replicação dos dados que eu tenho neste momento, e sim poder recuperar os dados do ano passado, de 3 dias atrás, de 30 minutos atrás. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas. Então, o procedimento fundamental para a preservação dos dados deve ser monitorado com atenção. Então, não basta ter uma rotina de backup, né? Eu faço cópia dos meus arquivos todos os dias à meia-noite. Estão íntegros? Eu consigo recuperar eles depois? Essas são as perguntas que têm que ser respondidas. Então, a pergunta fundamental: o backup foi e está sendo realizado corretamente? Essa é a pergunta que tem que ser respondida quando está se falando de backup. Então, alguns dados estatísticos aqui interessantes. 28% das empresas tiveram perdas de dados nos últimos 12 meses. 22% do tempo parado, downtime, ou seja, ficou indisponível um sistema, a rede, um serviço, é causado por erro humano. 60% dos backups são incompletos. Isso aqui é pior ainda. Então, se tem a falsa segurança, tem cópias dos teus dados? Tem. Quando tu vai recuperar eles, na verdade, eles estão incompletos. Muito bem. Então, seguindo esse raciocínio, quais são os tipos básicos de backup, né? Um backup full, ou seja, um backup completo. Todos os dados são copiados integralmente quando está se fazendo uma cópia em backup full. O problema de fazer uma cópia como essa, que é uma cópia completa, né? Lento, né? O tempo que leva para se fazer essa cópia. E requer alta capacidade de armazenamento. Por quê? Vai copiar todos os dados todas as vezes. Vantagem: a recuperação ou restauração dos dados rápida aqui, vou botar entre aspas, mas eu não tenho que fazer nenhum procedimento a não ser disparar isso, né? E é simples. Claro que o tempo de backup vai ser proporcional, né? Ao tempo da restauração, né? Vai ser proporcional ao backup, isso é óbvio. O backup incremental
Então só se faz backup dos dados que foram modificados desde o último backup. Então só se armazena dados que foram alterados ou incrementados. Backup é mais rápido, tempo de backup, menor armazenamento. É mais ou menos essa ideia hoje das ferramentas de backup, com técnicas para melhorar a questão de redundância de dados, né, com deduplicação, tem várias funcionalidades relacionadas a isso. A restauração é mais lenta, pode se tornar complexa, caso tenha que se analisar quais dados tem que se recuperar de cada backup. Então aqui botei um caso clássico aqui de fitas magnéticas, né, que se usavam fitas para fazer backup. Então teria que fazer a leitura de múltiplas fitas para remontagem do backup full. Hoje com HDs isso aqui já se facilitou bastante, mas mesmo assim tem que ter um gerenciamento, diferente do full, que é simplesmente faz backup de tudo, restaura tudo e é isso aí. Claro que pode se fazer a restauração seletiva também, né? Não precisa restaurar todo o backup, pode restaurar uma parte dele, isso é possível. Então o que se faz backup? Por exemplo, a imagem do sistema operacional, aplicações, mais configurações, mais os logs, os registros das aplicações, dados em geral, documentos, imagens, planilhas. Banco de dados faz dump das tabelas, ou seja, pega-se a estrutura do banco de dados e se faz um backup que é possível depois restaurar idêntico, né, ao que a situação original. Em resumo, qualquer coisa, né, qualquer dado que seja importante e dinâmico. Então pode ser fotos de um celular, vídeos gerados no celular, sim, tudo que é considerado se é importante, né, necessita backup. Quando fazer? Por exemplo, muito comum, né, cada final de turno de trabalho, ou diariamente, na madrugada, ou semanalmente, ou mensalmente, ou tudo junto, também pode se fazer. Tudo aqui tem a ver se tu tem espaço, né, se tu tem espaço para armazenar e tempo para realizar. Ou baseado em eventos, né? Antes de uma atualização do sistema aqui, a gente vai fazer um backup. Por quê? Caso dê problema, a gente consegue restaurar. Isso é comum. Como fazer? Manualmente. Tá, agora é hora do backup. Vou lá clicar num botão. Ou se é baseado em evento, né? Isso pode acontecer. Mas o mais comum é se usar de forma automática. Então, se agendar, né? Aqui é muito comum fazer agendamento. Então, a partir desse agendamento, o backup vai ser feito. E lembrando que aqui deve ser feito também a validação, né? Validação de backup. Não é só porque disparou um script ou fez algum procedimento que o backup está sendo gerado, gera um arquivo. Ok, mas esse arquivo que está sendo gerado aqui, ele está íntegro? Tem que se testar, tem que restaurar ele de vez em quando. Não para deixar para quando precisar fazer isso. Esse é o principal erro de backup. Ok? Bom, tempo de retenção de backups. Quanto tempo eu tenho que manter esses dados aí? Isso depende do tipo de dado. Então existem, por exemplo, por lei até, dados financeiros, por exemplo, bancários, documentos pessoais, registros médicos, que devem ser armazenados para sempre. Olha a situação, para sempre. Outros por 30 anos, outros por 5 anos, depende. Certo? Existem leis para isso. O limite, na real, é o espaço para armazenamento. Esse é o grande limitador, né? Então, assim, um cálculo simples. Um backup full de 10 GB. 10 GB. Se ele for feito diariamente, então eu vou ter 7 vezes isso aqui. Então 70 GB. Em um ano, 3,65 tera. Em 10 anos, 36 tera. Agora imagine que eu tenho que manter, por exemplo, por 30 anos. Multiplica esse cara por 30. Não, desculpa, por 3, né? Que é 10.
Então eu vou ter mais de 100 tera. A pergunta é onde eu vou ter que ter recursos para armazenar isso, certo? Isso é uma das grandes questões relacionadas a backup. O tempo de retenção, certo? Muito bem. Outro fator que limita bastante em relação do backup é o tempo para execução, né? Por quê? Porque quando está se fazendo backup, tu tens perdas de desempenho nas aplicações, nos serviços, na rede. Tu está usando a rede para transferir arquivos. E não é incomum haver backups de 12 horas ou mais. Qual é o problema de ser 12 horas? Tu vai pegar metade de um dia fazendo backup e a outra metade trabalhando. Certo? Então, são problemas aí que surgem nesse cenário aqui. Então tem como seguinte, né, essas ferramentas de backup, elas utilizam técnicas de compressão, quer dizer, zipam os arquivos. Não só com zip, né? Zip é uma das formas. Mas para ter uma ideia, é uma compressão. Então eu consigo comprimir esses arquivos aí. E também para evitar redundância de armazenamento. Aqui aparece muito um termo chamado deduplicação. Só que a ideia aqui não é explorar isso, né? Mas procure a respeito, saber o que é isso, né? Mas a ideia é mais ou menos aproveitar arquivos que são redundantes, né? Parte dos arquivos são redundantes. Mas assim, se forem 10 GB de dados diferentes diariamente, não tem muito o que fazer. Tu vai reduzir um pouco o armazenamento, mas tu vai ter esse problema. Fique claro aqui que o tempo que tu mantém os teus backups é proporcional ao que tu vai ter de recurso para armazenamento. Certo? Bom. Então dá para perceber assim que a parte de backup tem seu próprio universo, né? Então existem ferramentas de backup que são específicas para determinados tipos de serviço, outras que são mais genéricas, que fazem cópia de arquivo, de pastas, né? Mas elas automatizam as rotinas de backup. Então, como exemplos aqui, são bastante comuns, Backup PC, o BearOS, o Vim Backup, tem outras várias, né? Porque é muito importante isso, então tem várias empresas que exploram isso. Esses caras aqui, por exemplo, são software livre, né? Backup PC, o BearOS, o Vim Backup já é comercial. Para tipos de serviços e aplicações, existem ferramentas específicas. O caso de banco de dados é clássico. Por que isso aqui? Porque a forma como são armazenados os arquivos em backup necessitam de ferramentas próprias. E as soluções, como Postgres, MySQL, Firebird, têm suas próprias ferramentas, como um pgdump para Postgres, MySQL dump para o MySQL. Como tem para fazer backup, obviamente tem para fazer restauração, né? O restore. Então, isso aqui é um formato, isso aqui usa um formato próprio. pgdump, MySQL, usa um formato, o GBAC, esse aqui usa formatos binários às vezes, que tu vai ter que usar a ferramenta específica para restaurar. Isso também é bastante comum. E claro, né, usando essas ferramentas aqui, cria-se scripts para automatizar esses backups. Então isso aqui é a receitinha de bolo aí que existe para backups de banco de dados. Muito bem. Então assim, ó, a dica final em relação ao backup, para quem está iniciando, né, nessa área de redes, é ter o espaço disponibilizado para uso proporcional ao que vai se fazer backup. Então o que eu estou dizendo aqui? Existe uma coisa bastante comum em redes que são cotas. Cotas de espaço. O que é isso? O usuário 1 vai ter sua caixa de e-mail 2 terabytes. É possível fazer isso hoje? Desde que tu tenha armazenamento, né? Não é um custo tão alto. Acontece o seguinte, imagine. Isso aqui é caixa postal do usuário, beleza.
tu vai ter que manter isso aqui, certo? Tu vai ter que manter essa caixa postal desse usuário. Por quantos anos? Sei lá, por 5 anos. Tu vai ter que pegar esse espaço que tu tem aqui e para armazenar em backup por 5 anos, talvez tu tenha 3 vezes isso aí. Porque não esqueça que o usuário ele vai apagar, ele vai inserir, ele vai remover, e tu vais manter todas essas atualizações em backup. Então, esse espaço de 2 TB aqui não é 2 TB no máximo. Tu pode ter 3 vezes, 4 vezes isso para backup. Então, essa primeira falha que acontece quando alguém está dimensionando o backup. Isso aqui vale para qualquer coisa. Certo? Vou dar uma cota de espaço em disco para o usuário lá no meu domínio. Vou dar 2 TB para ele. Ok. Só que ele escreve, remove, insere arquivos. E o backup diário, ele vai ser diferente um do outro. Então, no final das contas, tu não vai ter 2 TB. Tu vai ter mais que isso aqui. Isso é só um exemplo, certo? Porque hoje parece tudo... Espaço em disco não é problema. É problema sim. Bom, então o custo maior está na manutenção dos dados. Certo? Não é na criação, na disponibilização. É manter esses dados por longo tempo. Isso é algo que deve ser priorizado. Certo? As rotinas de backup corretas. Isso aqui tem que ser priorizado. Prioridade número 1 não é montar soluções. A prioridade número 1 é manter as soluções em redes. E óbvio, não esquecer de validar os backups. Já falei isso? Vou falar de novo. Não esquecer de validar backups. Isso é muito importante. Não é o fato, tens backup, tem um arquivo criado ali, esse arquivo está válido. Por quê? Porque é o seguinte, não se pode confiar na sorte. Não existe sorte em administração de redes. Existe organização, existe técnica, existe metodologia. E a parte de backup vai ser a parte mais crítica possível que vocês vão lidar nessa área. Muito bem. Então isso aqui é uma breve passada sobre backups, certo? Falando mais genericamente, a ideia aqui é apresentar essas áreas para quem está ingressando aí na área de redes. Então isso aqui é uma forma de preservar os dados e ele tem que ser feito de forma correta.